Olá, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso amado Pai Celestial, seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que a graça e a paz do nosso Deus Todo-Poderoso seja derramada sobre a nossa nação, sobre todos os lares brasileiros, para que assim nós tenhamos dias melhores, dias de paz para nós, para as nossas casas e para as nossas famílias. Eu sou pastora Carmen Soares, quero compartilhar com você a palavra de Deus para que nós estejamos fortalecidos na nossa fé santíssima, para que não venhamos vacilar diante das aflições pelas quais nós temos vivido, nós temos passado. Nós temos aprendido que as tribulações, que as aflições, elas não são coisas ruins, elas são coisas boas que cooperam, que colaboram para o nosso bem. De que maneira? É através das aflições, das dificuldades, que a nossa fé é fortalecida e fundamentada no Senhor. É vencendo as dificuldades que nós aprendemos, adquirimos experiências, para que nós possamos consolar outras pessoas e mostrar para elas que Deus existe e que Ele está no controle de todas as coisas. As dificuldades que nós enfrentamos, elas são agentes de Deus, ferramentas de Deus para melhorar o nosso caráter, para nos transformar, até que nós cheguemos à estatura de varões perfeitos, varoas perfeitas, conforme, perfeitos na alma, não no exterior, não aquela perfeição do corpo, a perfeição física, como muitos têm investido na perfeição física e têm esquecido de buscar a perfeição da alma. Nosso Senhor Jesus Cristo tratou essa questão da perfeição com tanta responsabilidade, que ele falou para os seus discípulos: sedes perfeitos como perfeitos é o vosso Pai que está nos céus. Então nós devemos buscar ter nas nossas vidas esta qualidade de perfeição, não que nós já tenhamos alcançado, como Paulo também falou, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que me está proposta através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Minha oração a Deus é que Ele fortaleça a sua fé, fortaleça o seu coração, para que você não venha se deter diante das dificuldades, para que você não venha ter as dificuldades como sendo um obstáculo para o seu crescimento espiritual, mas pelo contrário, que você compreenda que os obstáculos, que as dificuldades, que as aflições, elas nem podem ser comparadas com as coisas que estão preparadas para nós. Elas não podem nem ser levadas em conta, como disse Paulo, perante aquilo que nos está reservado no amado Filho de Deus, no nosso Senhor e Salvador Jesus. No nosso último vídeo, eu falei com você, conversamos a respeito da questão de eu posso me dar bem na vida aqui no mundo sem Jesus Cristo? E a resposta é sim. E eu posso me dar bem depois da morte sem Jesus Cristo? A resposta é definitivamente não. Não, porque Deus, como nós lemos em Efésios no capítulo 1, Deus, ele fez convergir em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, ele fez convergir todas as coisas nele, para ele. Tudo foi feito para a sua glória e para o seu louvor. Antes da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, antes do nosso conhecimento dele, Deus não levou em conta o nosso tempo de ignorância, mas agora ele, trouxe o Senhor Jesus, o seu Filho eterno, ao mundo, para poder nos mostrar como nós devemos proceder, qual é o caminho a seguir. Então nós precisamos prestar toda a obediência a Ele para a nossa justificação. Em Efésios também, Paulo escreveu dizendo que
Nós somos justificados não pelas nossas obras, porque nós somos feituras de Deus em Cristo Jesus para a realização de boas obras. Porque no caso nós falamos do Cornélio, aquele centurião da corte chamada italiana, da que nós temos a sua história em Atos dos Apóstolos no capítulo 10. Ele que era um homem íntegro, temente a Deus, que fazia orações constantemente na presença do Senhor, com toda a sua casa, era piedoso e ele estava sempre auxiliando ao seu próximo, estava sempre dando esmolas, socorrendo aos necessitados. E Deus então providenciou para aquele homem que ele conhecesse a salvação por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele então fosse salvo. Então nós falamos sobre esta realidade de Cornélio, que aos olhos do mundo ele era um homem perfeito, era um homem que já estava no céu. Não, para ele ir para o céu, ele precisava de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, porque o Senhor Jesus, ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Foi isto que Pedro falou para Cornélio, quando este chegou na casa dele, dizendo: Pedro, vejo que Deus não faz acepção de pessoas, né? Então mostrando aí um atributo de Deus, um atributo do caráter de Deus. Ele não faz acepção de pessoas, ele ama a todos e ele providenciou o mesmo sacrifício em favor de todos, e o sacrifício é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje eu quero, além do que eu já citei aqui para você, Efésios capítulo 1, no verso de número 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então é maravilhoso você vê e eu vejo aqui a condição de uma pessoa que abre o coração para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que entrega a sua vida para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela passa da derrota para a vitória, ela passa da morte para a vida, ela passa da condição de criatura para filhos de Deus. E tudo isto nós obtemos a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a pessoa pode se dar bem sem Jesus Cristo aqui na terra e construir um patrimônio grande, pode ser bilionário, trilionário, pode ser a pessoa mais rica da terra, mas se ela morrer sem ter Jesus Cristo, ela estará condenada à morte eterna. Nós temos também um outro texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, e aqui é muito interessante que chega para o nosso Senhor Jesus Cristo exatamente um jovem rico, e ele tinha uma preocupação. Mateus capítulo 19, a partir do verso 16, nós lemos assim: eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom? Que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele
guarda os mandamentos? E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Veja você, qual que era a preocupação do jovem rico? Ele queria herdar a vida eterna, o que a maioria das pessoas quer. Todo mundo quer herdar a vida eterna, mas quando é apresentado para a pessoa a responsabilidade que cabe a ela, para que ela herde exatamente a vida eterna, é neste momento, é nesta hora que as coisas complicam, porque a maior parte das pessoas, elas não querem abrir mão de nada. No caso do jovem rico que nós acabamos de ler aqui, ele chega para o Senhor Jesus e diz: o que eu farei de bom? Que eu farei de bom para herdar a vida eterna? O que eu farei de bom para herdar a vida eterna? E ele já obteve a resposta do Senhor Jesus, dizendo para ele: por que me perguntas acerca do que é bom? Pois só existe um, bom só existe um. E no caso, Jesus estava falando de Deus. Mas aí o diálogo continuou, né? Jesus respondeu para ele o que ele deveria fazer. Não matarás, né, que eram os mandamentos, os 10 mandamentos de Moisés. Aqui no caso, ele não citou o sábado, mas ele citou as outras ordenanças dos 10 mandamentos, conforme aquilo que Deus espera do nosso comportamento como ser humano. Aqui Jesus fala para ele, né? Olha, então tá aí, ó. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: quais? Aí Jesus responde, falando para ele os mandamentos, né? Falando para ele quais eram os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Parecia que estava indo tudo maravilhoso, porque aí o jovem pega e responde para Jesus: mas tudo isso, eu tenho observado desde a minha juventude, ou seja, tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Que me falta ainda? Que me falta? Ou seja, desde a adolescência ou da infância, ele foi ensinado pelos seus pais a guardar esses mandamentos. Mas aí a pergunta que ele diz para Jesus: o que me falta ainda? Ele ficou surpreendido. O que me falta ainda? E ele faz a pergunta para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus responde para ele no verso 21, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. É muito interessante, porque quando Jesus falou dos mandamentos, ele falou que ele já guardava os mandamentos, dentre eles, amar o próximo como a si mesmo.
E quando o Senhor Jesus Cristo dá para ele então a resposta que ele queria obter, para ele ter a vida eterna, uma das coisas que Jesus Cristo fala para ele fazer, dizendo para ele que ainda faltava uma coisa para ele poder fazer, e para que ele fosse perfeito, né? E qual que seria o que estava faltando para que esse jovem fosse perfeito e herdasse a vida eterna? Ele precisava ir vender as suas propriedades e distribuir para os pobres. Aí pronto, quando Jesus falou isso para ele, que ele teria que ir vender as suas propriedades e distribuir para os pobres, e aí então ele seria perfeito, ele teria um tesouro nos céus, ele ficou triste. Mas nota você que quando ele dá a lista dos mandamentos que ele guardava, uma das coisas que ele diz que fazia era amar o próximo. Ele dizia que amava o próximo como a ele mesmo, mas bastou nosso Senhor Jesus Cristo dizer para ele: vai e vende o que tens, reparta com os pobres e vem e segue-me, para ele ficar triste. Então quando foi posto à prova aquilo que ele dizia, que ele amava o próximo, ele foi achado mentiroso, porque é muito fácil dizer que ama o próximo, às vezes pegando aquelas coisas que estão sobrando para dar para eles, ou pegar as esmolas e dar as esmolas para eles. Então é muito fácil falar que ama os pobres, que está preocupado com os pobres, quando pega a roupa que não quer usar mais, quando pega o calçado que não quer usar mais, quando pega aquele móvel que a pessoa não quer mais dentro da sua casa, quando pega o troco da padaria e dá de esmola para alguém que está pedindo na rua. É muito fácil dizer que isto é estar demonstrando amor ao próximo, mas quando nosso Senhor Jesus Cristo fala para ele: vai e vende o que tens e reparta com os pobres, aí depois vem e segue-me. Mas tendo ele ouvido esta palavra, ele retirou-se triste. Por isso que não adianta a pessoa querer achar que ela vai ser justificada diante de Deus porque ela dá esmola para os pobres. Nós lemos no início aqui em Efésios capítulo 1 que nós somos feituras de Deus em Cristo Jesus para o louvor da sua glória, para a realização de boas obras. Então quando eu realizo boas obras, eu estou fazendo aquilo que é simplesmente a minha obrigação, e eu não tenho que ir para os céus porque eu faço aquilo que eu nasci para fazer. Mas se eu quiser ir para os céus, se eu quiser entrar na vida eterna, eu preciso fazer o quê? Eu preciso acreditar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, porque como nós lemos também em Efésios 1, que Deus fez convergir em Jesus Cristo todas as coisas. Ainda em Efésios capítulo 1, Paulo ainda fala também que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus fez isto. Por quê? Porque Jesus foi obediente a Deus e foi obediente até a morte, e a sua obediência a Deus em todos os preceitos de Deus deu a ele o quê? Deu a ele o direito de receber de Deus exatamente esta graça, este poder, esta glória de estar o quê? Acima de tudo e acima de todos. Então a pessoa ela pode se dar bem aqui na vida sem Jesus, mas se ela quiser herdar a vida eterna, ela precisa submeter-se a Jesus Cristo, porque Deus o constituiu como juiz dos vivos e dos mortos. Deus o deu para a salvação, para ser o nosso Salvador. Ainda no capítulo 1 de Efésios, a partir do verso de número 18, Paulo disse assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder. Ah, que maravilha! A suprema grandeza do seu poder, para
para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser ele o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então Deus fez o que? Ele submeteu todas as coisas ao Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então estas são verdades que não tem como nós ignorar se nós quisermos entrar na vida eterna, se nós queremos herdar a vida eterna. No caso do jovem rico, ele ficou triste, saiu e deixou Jesus falando sozinho. E o que foi que Jesus falou? É tão difícil entrará um rico no reino de Deus. Tão dificilmente, né? A resposta de Jesus falando para os seus discípulos, né? Diante desta realidade, ele disse: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Mas por quê? Porque ele é apegado à riqueza, ele é apegado ao dinheiro, ele se fundamenta no dinheiro, ele acha que porque ele tem dinheiro, ele já é abençoado, ele já herdou a vida, ele já herdou aquilo que ele precisava herdar, quando que na verdade o dinheiro, a riqueza é um benefício dado por Deus, e a pessoa que recebeu herdade, herança, riqueza de Deus, ela deveria sim ser a mais fiel a Deus, porque são poucos os ricos, a maioria dos moradores da terra são pobres, a maioria, são poucos os ricos. Se os ricos tivessem um pouco de consciência, eles iriam ser as pessoas mais agradecidas a Deus, por serem elas favorecidas, por serem elas agraciadas pelo Senhor. Mas o que nós vemos, que ao contrário disto, elas acabam baseando as suas vidas nas riquezas, elas se amparam nas riquezas e não querem abrir mão delas de maneira nenhuma, ainda que isto custe a sua salvação e a sua entrada no reino dos céus. Então, no caso do jovem rico, Jesus ainda faz um comentário para os discípulos: é tão difícil entrar um rico no reino dos céus, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, por que isso acontece? Porque os ricos, eles baseiam a sua existência na riqueza, nas coisas materiais. O mundo deles é o mundo material, mas como a realidade bate nas suas portas o tempo todo, porque eles sabem que mesmo sendo ricos, mas eles vão morrer, porque a riqueza não é garantia de vida eterna. Ela pode amparar a pessoa para ela sofrer menos, para ela ter os melhores médicos, para ela comprar os remédios caríssimos que ela precisar, mas a riqueza não pode dar a ela o direito de comprar uma casa para ela passar a eternidade lá no paraíso, lá no reino dos céus. Então nós precisamos abrir os nossos olhos para esta realidade da nossa vida, porque as pessoas pensam: mas se eu fizer assim, se eu fizer o bem para o meu próximo, se eu der esmola para o meu próximo, se eu socorrer o pobre, meu direito de vida eterna já está garantido. Não é verdade. O único direito que a pessoa tem garantido de vida eterna é se ela receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O apóstolo Paulo também escreveu que aprouve a Deus salvar aqueles que creem pela loucura
loucura da pregação, porque o evangelho, ele é o poder de Deus manifestado de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da sua fé. Então não adianta a pessoa querer pular etapa, pensando que assim ela vai entrar nos céus, porque já que Deus a abençoou tanto aqui na terra, então ela vai ser abençoada também para sempre, porque se Deus não negou nada a ela aqui na terra, como que Deus vai negar alguma coisa a ela na eternidade? Um engano. Então que nossos olhos estejam voltados para a verdade. Lembra das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então não adianta a pessoa querer entrar no reino dos céus, morreu, está lá no céu. Não é assim não. Para estar lá é preciso ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Deus não levou em conta o nosso tempo de ignorância, mas hoje nós somos ensinados por Ele a obediência, a obedecer a Cristo Jesus, como Paulo também escreve na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, dizendo que nós devemos levar cativo todas as coisas à obediência a Cristo. Levar cativo todas as coisas quando nós obedecemos a Cristo. Quando eu obedeço a Cristo, quando você obedece a Cristo, você está então fazendo o quê? Levando cativo todo o engano, todo o sofisma, todas as mentiras do diabo. Obedecer a Cristo é o que nós temos que ter como foco da nossa vida. Tem que ser a nossa meta, o nosso alvo, o nosso foco. Obedecer a Cristo, porque para nós estarmos mortos amanhã, basta nós estarmos vivos hoje. E é surpreendente, porque muitas pessoas se preocupam em pagar aí um plano funerário ou um seguro de vida para poder garantir alguma coisa, algum bem material para a família que vai ficar depois da sua morte, ou para garantir um funerário digno. Se preocupa com essas coisas, mas não se preocupa em preparar o seu lugar lá nos céus. E para preparar o lugar lá nos céus, não existe um outro caminho, não existe uma outra fórmula, não existe um outro jeito senão se entregar para Jesus Cristo e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Não há salvação em nenhum outro senão no nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. E isso foi o que Ele falou lá na casa do Zaqueu, lá em Jericó. Zaqueu era um homem rico, mas não era salvo. Além de tudo isto, ele era uma pessoa taxada pelos seus contemporâneos como sendo um homem ladrão, um malfeitor, uma pessoa que não era digna sequer de Jesus Cristo entrar na sua casa. Mas o que aconteceu? Ele tomou a decisão certa. Ele fala para Jesus: Senhor, ó Senhor, se é alguma coisa, eu decido aqui, eu dou a metade dos meus bens para os pobres. Isso sim é demonstrar que está interessado em entrar no reino dos céus. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então ele teve a atitude que é necessária para que ele entrasse no reino dos céus, para que ele entrasse no reino, chegasse no reino de Deus. Então é isso que nós precisamos ter no nosso coração. Para nós estarmos mortos amanhã, basta nós estarmos vivos hoje. Nós precisamos então cuidar da nossa vida espiritual, porque ao homem foi dado o direito de morrer uma única vez, e depois disso ele tem que encarar o juízo. E você viu, eu mostrei para você aqui em Atos capítulo 10, que Jesus Cristo foi o que foi constituído por Deus como juiz dos vivos e dos mortos, mas ele não veio para nos destruir, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Então eu digo para você, não fica aí perdendo o seu tempo procurando se justificar diante de Deus pelas suas obras, porque nós fomos criados para fazer boas obras, e ninguém é justificado pelas obras. Nós somos justificados pela fé. A salvação, ela é pela graça, mediante a fé, e isto não vem de nós, isto é dom de Deus para a nossa vida. Que nós
nós pensemos sobre isto e que cuidemos da nossa vida espiritual, para que na hora que a morte chegar, nós estejamos em perfeita paz com Deus, em total harmonia com o Senhor, sabendo que se a nossa casa terrestre, o nosso corpo se desfizer, nós temos uma casa feita por Deus nos céus, não feita pelas mãos humanas, mas feita por Deus. Teremos um corpo glorificado, assim como nosso Senhor Jesus Cristo é hoje, nós também seremos. Então, a única garantia que nós temos de vida eterna é receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas e as boas obras? Fomos criados para fazê-las e devemos fazer, porque nas nossas boas obras nós estamos demonstrando também a nossa fé santíssima no Deus vivo. Nós estamos demonstrando também que as boas obras que nós fazemos é exatamente o resultado da nossa fé em Deus. Quero agora orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso bondoso Pai, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor haja com teu poder, a tua graça e a tua destra justa, a tua destra de justiça, na vida deste homem, desta mulher, na vida desta família, para que eles, ó Deus Todo-Poderoso, abram os seus corações para o Rei da Glória, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo entrar em suas vidas e perdoar os seus pecados e salvá-los da condenação eterna. Abençoa, meu Deus e meu Pai, esta casa, este lar e os moradores desta casa, os moradores deste lar, os membros desta família. Abençoa-os, ó Deus, com a bênção da salvação. Repreende Satanás com as suas mentiras, com os seus enganos religiosos, com o seu engodo maligno, que muitas vezes levam as pessoas a viver uma vida mentirosa, uma vida de engano, distante de Deus. Repreende Satanás com todas as suas mentiras, com todas as suas invenções. Repreenda os principados, as potestades, as forças espirituais da maldade que age contra esta pessoa para impedi-la que ela chegue à salvação, assim como essas potestades agiram na vida daquele jovem rico que entristeceu quando o Senhor Jesus falou para ele vender os seus bens, distribuir para os pobres e vir e segui-lo. Mas Satanás enganou aquele jovem que queria vida eterna, mas para desfrutar dos seus bens materiais e não para passar a eternidade com o Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que esses enganos de confiança nas coisas materiais, no materialismo, que este engano maldito caia por terra em nome do Senhor Jesus, e que nós venhamos pensar, que esta pessoa pense no seu futuro, e o nosso futuro não é viver neste mundo que jaz no maligno, mas é viver com o Senhor no paraíso. Abençoa esta pessoa, meu Deus, que ela lembre que ela precisa de Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Nós te pedimos isso para a tua glória, que ela abra o coração para o Espírito Santo agir e ela confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Meu Deus, e a estes que já receberam Jesus, a esses que já são crentes, que já são fiéis, que eles sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder para prosseguir na vida de santidade, para prosseguir, meu Deus, rumo ao paraíso, rumo aos céus. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua bênção que enriquece, sem acrescentar desgostos, seja derramada sobre todos, para a tua glória e para o teu louvor. Nós te pedimos isto em nome do nosso Senhor Jesus, e com a certeza que o Senhor vai fazer uma obra completa, uma obra perfeita. Com essa certeza no nosso coração, nós te agradecemos, dando ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor, hoje, sempre e sempre. Amém. Muito bem. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço e vou estar orando por você, para que você continue firme na fé, firme no Senhor, não olhando para aquilo que o mundo oferece, mas olhando para o que Deus oferece, e o que Deus oferece é vida eterna com Ele no paraíso eterno. Um grande abraço a você.
você. Até o nosso próximo encontro. Fique na graça e na paz do Senhor e tenha fé, pois a fé move a mão de Deus. Aquilo que é impossível para nós, para os homens, fazer com as nossas próprias mãos, pela fé, Deus faz por nós. Então confia em Deus, a obra que Ele começou dentro da sua casa, na sua vida e na vida dos seus familiares, esta obra Ele vai concluir, porque Ele é o Deus fiel. Um grande abraço, Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro. Fique na graça e na paz do Senhor.